Vamos começar nossa viagem histórica. Vamos voltar ao início da Era Moderna e conhecer a visão histórica dos primeiros observadores do céu. Venha comigo. Qual fato histórico você gostaria de ver aqui? Nos conte nos comentários. Eu leio todos e anoto as sugestões. Como referência para a criação deste vídeo, usamos os livros O Telescópio de Galileu, de Albert Van Helden, e A História da Astronomia, de Panekoek. Se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos diários, curta e compartilhe com quem ama história e ciência. Eu sou o Miguel e vou te contar mais uma história que mudou o mundo. Capítulo 1. Antes do telescópio. O céu observado a olho nu. Durante a maior parte da história da humanidade, o céu foi um palco visível, porém inacessível. Uma abóbada oferecida ao olhar, sem permitir uma verdadeira observação a olho nu. As sociedades antigas observavam as estrelas com atenção constante, guiadas pela necessidade prática de se orientarem no tempo e no espaço. O movimento aparente do Sol marcava os ritmos do dia e do ano, enquanto a Lua regulava os calendários, as colheitas e os rituais. Sem instrumentos ópticos, a observação dependia exclusivamente da acuidade visual e da regularidade dos fenômenos celestes. Nas primeiras civilizações organizadas, como as da Mesopotâmia e do Egito, o céu era interpretado como um sistema ordenado que influenciava diretamente a vida na Terra. Sacerdotes e escribas registravam eclipses, conjunções e ciclos planetários em tabuletas e papiros, não com a intenção de explicar sua natureza física, mas para antecipar eventos considerados significativos para o poder político e religioso. Desde o seu início, o conhecimento astronômico se desenvolveu em conjunto com a astrologia e a ideia de que os corpos celestes transmitiam mensagens ou presságios. No mundo grego, a observação do céu começou a adquirir um caráter mais reflexivo. Filósofos e pensadores buscavam compreender a estrutura do cosmos através da razão e da geometria. Propunha-se que a Terra ocupava o centro do universo e que os corpos celestes se moviam ao seu redor em esferas perfeitas. Essa visão não surgiu de experimentação direta, mas sim da harmonia conceitual entre a ideia de perfeição e a aparente regularidade do firmamento. A falta de instrumentos limitava qualquer possibilidade de testar essas ideias com observações mais detalhadas. Apesar dessas limitações, os astrônomos da antiguidade alcançaram avanços notáveis. Identificaram planetas errantes, calcularam longos ciclos e estabeleceram catálogos de estrelas visíveis. Todo esse conhecimento baseava-se na paciente repetição de observações ao longo de gerações. O céu, visto a olho nu, impunha uma estrutura rígida. Apenas as estrelas mais brilhantes e os movimentos mais rápidos podiam ser estudados. As estrelas pequenas, distantes e tênues permaneciam fora do alcance humano. Durante a Idade Média, grande parte do conhecimento astronômico antigo foi preservado e expandido no mundo islâmico. Observatórios sem instrumentos ópticos avançados, mas com métodos matemáticos refinados, permitiram melhorias nos cálculos e tabelas astronômicas. No entanto, mesmo esses avanços permaneceram dentro dos limites impostos pela observação direta. O universo continuou a ser concebido como um sistema fechado, finito e hierárquico, onde cada elemento ocupava um lugar definido. A experiência do céu a olho nu moldou profundamente a maneira como a humanidade pensava sobre o cosmos. A regularidade dos movimentos reforçou a ideia de uma ordem imutável, enquanto a impossibilidade de ver além solidificou modelos que pareciam suficientes para explicar o que era observável. Antes do telescópio, o céu não era um espaço a ser explorado, mas um palco distante, contemplado da Terra com admiração, respeito e limites claramente definidos.
Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar este projeto de história e conhecimento, considere contribuir pelo Apoia-se. Seu apoio ajuda a manter o canal ativo e a produzir novos documentários. O link está na descrição. Capítulo 2: Lentes e o nascimento de uma ideia. Enquanto o céu continuava a ser observado, sem o auxílio de instrumentos ópticos, pequenas mudanças começaram a surgir no cotidiano da Europa, que, involuntariamente, pavimentariam o caminho para uma profunda transformação do conhecimento. Durante o final da Idade Média, o interesse em aprimorar a visão humana levou ao desenvolvimento de lentes simples, criadas não para o estudo do universo, mas para atender a necessidades práticas como leitura e artesanato. O problema da presbiopia impulsionou uma solução técnica modesta, porém decisiva. Os primeiros registros confiáveis do uso de lentes corretivas aparecem no norte da Itália, no final do século XIII. Artesãos especializados em vidro aprenderam a moldar superfícies curvas, capazes de ampliar objetos próximos. Essas lentes não surgiram de um projeto científico, mas da experimentação empírica em oficinas urbanas que combinavam habilidade manual, observação e tentativa e erro. O conhecimento era transmitido pela prática, não por teorias escritas, o que permitia melhorias graduais sem uma compreensão completa dos princípios ópticos envolvidos. Com o tempo, essas lentes começaram a se diversificar. Algumas lentes ampliavam objetos próximos, enquanto outras ajudavam a enxergar com mais clareza à distância. Embora ainda não se falasse em óptica como ciência, o conhecimento técnico refinado acumulava-se. O vidro veneziano, renomado por sua qualidade e pureza, desempenhou um papel central nesse processo. A disponibilidade de materiais mais transparentes permitiu a fabricação de lentes com menor distorção, o que aumentou sua utilidade e precisão. Ao mesmo tempo, o pensamento europeu passava por um período de transição. As universidades medievais, focadas durante séculos na repetição de autoridades clássicas, começavam lentamente a abrir espaço para a observação direta da natureza. Essa mudança não foi imediata nem uniforme, mas criou um ambiente intelectual no qual objetos e fenômenos podiam ser examinados mais de perto. As lentes, embora ainda consideradas meras ferramentas, começaram a sugerir que a realidade podia ser vista de maneiras diferentes daquelas oferecidas pelos sentidos. Nesse contexto, alguns artesãos e pensadores começaram a experimentar a combinação de lentes. O alinhamento de duas superfícies curvas produzia efeitos inesperados. Objetos distantes pareciam mais próximos. Objetos próximos apareciam, e certos detalhes tornavam-se mais visíveis. Esses testes não eram motivados por um programa teórico, mas pela curiosidade prática. Contudo, cada tentativa ampliou a compreensão intuitiva de que a visão poderia ser modificada e, portanto, expandida. É importante ressaltar que, durante esse período, ninguém ainda pensava em aplicar essas lentes ao estudo do céu. A astronomia ainda dependia de instrumentos para medição angular e cálculos matemáticos. A ideia de observar corpos celestes através de lentes não fazia parte do horizonte intelectual dominante. As lentes pertenciam ao domínio do cotidiano, não ao da pesquisa cosmológica. Mesmo assim, o surgimento dessas tecnologias visuais introduziu uma mudança silenciosa, porém profunda. Pela primeira vez, a experiência humana começou a ir além das limitações naturais do olho. Ver deixou de ser uma função fixa e tornou-se uma capacidade expansível. Sem o declarar explicitamente, as lentes abriram caminho para uma questão que ainda não havia sido levantada abertamente. Se era possível transformar a visão,
que outros aspectos da realidade poderiam ser revelados por meio de instrumentos criados pelo homem. Capítulo 3. O surgimento do telescópio no alvorecer da Era Moderna. No início do século XVII, a Europa vivenciava um período de intensas mudanças intelectuais e tecnológicas. A expansão do comércio, a troca de conhecimento entre regiões e a movimentação de artesãos qualificados criaram um ambiente propício para que ideias práticas se transformassem em inovações com consequências inesperadas. Foi nesse contexto que a combinação de lentes, até então uma mera curiosidade técnica, deu origem a um novo instrumento destinado a alterar a relação entre a humanidade e o céu. Os primeiros dispositivos capazes de ampliar objetos distantes surgiram na Holanda. Artesãos dedicados à fabricação de lentes descobriram que, alinhando uma lente convexa com uma côncava dentro de um tubo, objetos distantes podiam ser vistos maiores. Esses primeiros instrumentos não surgiram de pesquisas científicas planejadas, mas sim como uma extensão natural do trabalho óptico realizado em oficinas urbanas. Seu uso inicial era principalmente militar e comercial, permitindo a observação de navios, estradas e posições distantes. A notícia sobre esse dispositivo se espalhou rapidamente. Em uma Europa cada vez mais interconectada, a ideia de um instrumento que ampliasse a visão despertou interesse imediato. Em breve, versões do dispositivo começaram a ser fabricadas em diferentes regiões, cada uma com ligeiras variações na qualidade das lentes e na ampliação. Embora o princípio básico fosse simples, seu aprimoramento exigia habilidade artesanal e experiência acumulada. O passo decisivo ocorreu quando o telescópio deixou de ser visto meramente como uma ferramenta prática e passou a ser considerado um instrumento de observação da natureza. Alguns pensadores compreenderam que, se ele podia revelar detalhes invisíveis a olho nu na Terra, também poderia ser aplicado ao estudo do céu. Essa intuição marcou uma ruptura com séculos de tradição astronômica baseada exclusivamente na observação direta e no cálculo geométrico. Ao apontar o telescópio para as estrelas, uma experiência completamente nova se abriu. O céu, que por milênios fora visto como uma superfície distante e uniforme, começou a mostrar irregularidades, variações e estruturas inesperadas. A Lua deixou de parecer uma esfera perfeita e revelou sombras e relevos. As estrelas não eram mais simplesmente pontos de luz idênticos. Cada observação introduzia questões para as quais os modelos tradicionais não estavam preparados. O uso do telescópio na astronomia não foi imediato nem universal. Muitos estudiosos desconfiavam do instrumento, acreditando que ele poderia distorcer a realidade em vez de revelá-la. A confiança nos sentidos, treinados sem mediação, permaneceu um critério central para o conhecimento. Mesmo assim, a persistência das observações e a repetição de fenômenos visíveis através do telescópio começaram a consolidar sua legitimidade. Este momento histórico representou não apenas a invenção de um novo objeto, mas também o surgimento de uma nova forma de conhecer. O telescópio introduziu a ideia de que a natureza poderia ser explorada utilizando instrumentos que ampliavam as capacidades humanas. A observação deixou de ser um ato passivo e tornou-se uma prática mediada pela tecnologia. Assim, no alvorecer da Era Moderna, o telescópio iniciou sua jornada como uma ponte entre o olho humano e um universo que, pela primeira vez, parecia prestes a revelar detalhes ocultos. Capítulo 4. O telescópio e a ruptura do modelo tradicional do universo. Quando o telescópio começou a ser usado sistematicamente para observar o céu, suas consequências rapidamente se estenderam para além do âmbito técnico. O que estava em jogo não era apenas a melhoria da visão,
mas também a validade de um modelo do universo que havia organizado o pensamento ocidental por séculos. As observações feitas com esse instrumento introduziram dados que não se encaixavam na concepção tradicional de um cosmos perfeito, ordenado em esferas imutáveis ao redor da Terra. Um dos primeiros impactos ocorreu na observação da Lua. A olho nu, sua superfície parecia lisa e regular, condizente com a ideia de perfeição associada aos corpos celestes. No entanto, através do telescópio, áreas de sombra, irregularidades e contrastes de luz tornaram-se visíveis, sugerindo relevo. Essas variações não podiam ser explicadas como meras ilusões de ótica, já que mudavam consistentemente com a posição da iluminação. A Lua passou a ser entendida como um corpo com características semelhantes às da Terra, e não como uma entidade completamente distinta. As observações dos planetas aprofundaram ainda mais a crise do modelo tradicional. Alguns corpos celestes exibiam fases, ou seja, mudanças em sua aparência luminosa ao longo do tempo. Esse fenômeno indicava que nem todos os planetas orbitavam diretamente a Terra, como defendia o sistema geocêntrico. A existência de fases implicava relações espaciais mais complexas, difíceis de conciliar com a ideia de um universo centrado exclusivamente no mundo terrestre. Outra descoberta decisiva foi a observação de corpos celestes orbitando outros planetas. A ideia de que existiam centros de movimento além da Terra desafiou diretamente a noção de centralidade absoluta. Se outros corpos podiam ter objetos em órbita, o argumento de que tudo deveria girar em torno de um único centro perdia força. O telescópio não ofereceu uma teoria completamente nova do universo, mas proporcionou um acúmulo de fatos que enfraqueceu a estrutura conceitual herdada. Essas observações não ocorreram isoladamente. Sua importância residia na consistência interna dos dados e em sua replicação por diferentes observadores. Ao contrário das especulações filosóficas anteriores, o telescópio possibilitou verificar fenômenos visíveis, comparáveis e, em muitos casos, reproduzíveis. O céu deixou de ser um domínio interpretado unicamente pela autoridade de textos antigos e passou a ser examinado como um campo de observação direta. A ruptura não foi imediata nem total. Por um tempo, tentou-se encaixar os novos dados em estruturas existentes, modificando detalhes sem abandonar o esquema geral. Contudo, cada tentativa de reconciliação tornava evidente a tensão entre o observado e o herdado. O telescópio introduziu uma forma de evidência que não dependia exclusivamente do raciocínio abstrato, mas da experiência visual mediada por um instrumento. Nesse ponto, o universo deixou de ser meramente uma ordem conceitual e tornou-se objeto de investigação empírica. O telescópio não impôs uma visão completamente nova do cosmos, mas abriu uma fenda irreversível no modelo tradicional. A partir de então, compreender o universo implicaria aceitar que a observação poderia corrigir e não apenas confirmar ideias estabelecidas. O céu, observado através do vidro, não podia mais sustentar as mesmas certezas que oferecera por séculos. Capítulo 5. Resistência, conflito e mudanças de paradigma. A introdução do telescópio na observação astronômica não levou à aceitação imediata de seus resultados. Pelo contrário, inaugurou um longo período de resistência intelectual, debate público e tensões institucionais. As novas observações não apenas desafiaram os modelos astronômicos, mas também afetaram as formas estabelecidas de compreender a autoridade do conhecimento. Durante séculos, a explicação do cosmos baseou-se em uma combinação de tradição filosófica, interpretação teológica e consenso acadêmico. O telescópio rompeu com esse equilíbrio. Uma das primeiras formas de resistência surgiu do ceticismo em relação ao próprio instrumento.
Muitos estudiosos duvidavam que um objeto de vidro pudesse oferecer uma imagem fiel da realidade. Argumentava-se que as lentes poderiam distorcer o que era observado ou introduzir ilusões visuais. Essa desconfiança não era arbitrária, pois a óptica ainda não era totalmente compreendida. A ideia de basear conclusões sobre o universo em uma imagem mediada era problemática para uma cultura que havia privilegiado a observação direta e o raciocínio abstrato. A essas dúvidas técnicas surgiram conflitos filosóficos. O modelo tradicional do cosmos estava profundamente enraizado em sistemas de pensamento que vinculavam a estrutura do universo a princípios de ordem, hierarquia e propósito. Aceitar que a Terra não ocupava uma posição central implicava revisar não apenas os arcabouços astronômicos, mas também as concepções do lugar da humanidade na criação. Para muitos pensadores, essa revisão parecia desnecessária ou mesmo perigosa. Instituições religiosas também se envolveram no debate, ainda que de maneiras diversas e inconsistentes. Em alguns contextos, as novas ideias foram examinadas com cautela, buscando interpretações compatíveis com as doutrinas existentes. Em outros, as observações telescópicas foram percebidas como uma ameaça às leituras tradicionais dos textos sagrados. O conflito não era simplesmente entre ciência e religião, mas entre diferentes maneiras de interpretar a relação entre o conhecimento natural e a autoridade doutrinária. Os debates se desenrolaram em universidades, academias e círculos intelectuais, onde argumentos baseados na tradição foram confrontados com dados obtidos por meio de observação instrumental. O telescópio forçou uma reconsideração sobre que tipo de evidência deveria ter mais peso na construção do cosmos: conhecimento. A autoridade dos textos antigos, respeitada durante séculos, começou a competir com a experiência observacional repetida e compartilhada por diferentes observadores. Esse processo foi marcado por avanços desiguais e retrocessos temporários. Em alguns lugares, novas ideias foram discutidas abertamente e assimiladas com relativa rapidez. Em outros, foram impostas restrições que limitaram a disseminação de certas abordagens. Contudo, mesmo onde houve tentativas de deter a mudança, as questões levantadas pelo telescópio não desapareceram. As observações já realizadas continuaram a existir como fatos difíceis de ignorar. Com o tempo, o conflito deu lugar a uma mudança mais profunda: a transformação dos critérios de legitimidade do conhecimento. A experiência observacional apoiada por instrumentos começou a ocupar um lugar central ao lado do raciocínio teórico. O telescópio não resolveu imediatamente as disputas, mas contribuiu para deslocar o debate da autoridade herdada para o confronto entre modelos explicativos e dados observáveis. Assim, a resistência e os conflitos que acompanharam seu uso não foram um obstáculo acidental, mas parte do processo pelo qual um novo paradigma foi forjado na compreensão do universo. Capítulo 6. A evolução do telescópio e o avanço da astronomia. Após intensos debates iniciais, o telescópio começou a se consolidar como uma ferramenta indispensável para o estudo do céu. Ao longo dos séculos seguintes, sua evolução técnica foi constante e marcada pela busca por maior precisão, estabilidade e alcance. Cada aprimoramento não apenas expandiu as capacidades de observação, mas também transformou as questões que a astronomia podia formular com base empírica. Um dos primeiros desafios foi a qualidade da imagem. Os primeiros telescópios apresentavam distorções que dificultavam a observação prolongada e detalhada. Para superar essas limitações, artesãos e cientistas trabalharam no aperfeiçoamento das lentes, ajustando curvaturas e combinações para reduzir os defeitos visuais. Esse processo foi gradual,
e dependeu tanto dos avanços na fabricação de vidro quanto de uma compreensão mais clara do comportamento da luz. Com o tempo, surgiram novos projetos que substituíram o uso exclusivo de lentes por superfícies refletoras. A incorporação de espelhos permitiu a construção de instrumentos maiores, sem os problemas associados ao peso e à fragilidade do vidro. Essa inovação abriu a possibilidade de capturar mais luz, o que se mostrou essencial para a observação de objetos mais tênues e distantes. O céu deixou de se limitar às estrelas visíveis a olho nu e começou a revelar uma profundidade antes inimaginável. O aumento do poder de observação teve consequências diretas para o conhecimento astronômico. Novas estrelas foram identificadas, nebulosas foram estudadas e reconheceu-se que a Via Láctea não era uma simples faixa de luz, mas uma vasta concentração de corpos celestes. Cada observação expandia o mapa do universo conhecido e forçava revisões nas estimativas de distâncias, tamanhos e distribuições cósmicas. A astronomia passou de descrever movimentos aparentes a investigar a estrutura do espaço. Ao mesmo tempo, o telescópio foi integrado a redes de observação cada vez mais organizadas. Observatórios permanentes foram estabelecidos em diferentes partes do mundo, o que possibilitou o registro de fenômenos ao longo do tempo e a comparação de resultados entre regiões. Essa continuidade favoreceu o acúmulo sistemático de dados e fortaleceu a ideia de que o conhecimento astronômico deveria se basear em registros precisos e verificáveis. Os avanços técnicos também alteraram a relação entre teoria e observação. Hipóteses sobre o funcionamento do universo começaram a ser formuladas com base no que o telescópio tornava visível, e não apenas a partir de princípios abstratos. A observação deixou de ser um mero complemento ilustrativo e tornou-se um ponto de partida para a explicação científica. Cada aprimoramento instrumental expandiu o horizonte do observável e, consequentemente, o domínio do pensável. Assim, a evolução do telescópio não foi simplesmente um refinamento de um objeto, mas um processo que acompanhou a transformação da astronomia em uma disciplina baseada na exploração sistemática do cosmos. À medida que o instrumento era aprimorado, o universo se expandia diante dos olhos humanos, revelando uma complexidade que só poderia ser compreendida por meio de uma aliança constante entre técnica, observação e análise racional. Capítulo 7. O telescópio e a nova visão do universo moderno. Com o tempo, o telescópio deixou de ser um instrumento excepcional e tornou-se uma peça central da pesquisa científica. Sua integração definitiva à astronomia coincidiu com uma transformação mais ampla na forma como entendemos o universo. À medida que as observações se multiplicavam e os instrumentos eram aperfeiçoados, o cosmos passou a ser concebido não como um sistema fechado e acabado, mas como uma vasta e diversa realidade em constante exploração. As observações telescópicas possibilitaram reconhecer que o universo era muito mais vasto do que se imaginara durante séculos. A identificação de inúmeras estrelas e sistemas distantes levou ao questionamento da ideia de um espaço limitado e hierárquico. A Terra passou a ser entendida como parte de uma estrutura muito maior, sem uma posição privilegiada óbvia. Essa mudança não foi apenas astronômica, mas também conceitual, pois forçou uma reconsideração da relação entre a humanidade e o cosmos. Na era moderna, o telescópio tornou-se uma ponte entre a observação e a explicação científica. Graças a ele, a astronomia passou a se basear em dados sistematicamente acumulados, permitindo a construção de modelos cada vez mais precisos do universo. A observação prolongada de fenômenos celestes facilitou a identificação de padrões, regularidades e transformações que antes passavam despercebidos.
O céu deixou de ser um pano de fundo estático e revelou-se um palco dinâmico. Essa nova abordagem também transformou a maneira como o conhecimento era produzido. A astronomia moderna desenvolveu-se como uma disciplina coletiva, baseada na comparação de observações feitas em diferentes lugares e épocas. O telescópio fomentou a cooperação entre observadores e a criação de comunidades científicas dedicadas ao estudo do espaço. O conhecimento deixou de depender de figuras isoladas e passou a ser construído por meio da troca e da verificação mútua. A expansão do universo observável teve efeitos duradouros em outras áreas do pensamento. A ideia de um cosmos imenso e complexo influenciou debates filosóficos sobre o lugar da humanidade na natureza e sobre os limites do conhecimento. O telescópio não ofereceu respostas definitivas, mas ampliou decisivamente o escopo da investigação possível. Olhar mais longe também significava pensar de forma diferente. Na visão moderna do universo, o telescópio ocupa um lugar tanto simbólico quanto prático. Simbólico, porque representa a capacidade humana de criar ferramentas para superar as limitações naturais. Prático, pois continua sendo um instrumento fundamental para explorar regiões do espaço inacessíveis por outros meios. Através dele, o universo se apresenta como um espaço aberto à investigação, onde cada observação pode modificar o que pensamos saber. Assim, o telescópio consolidou uma nova relação entre a humanidade e o cosmos. Não se trata mais de contemplar o céu como uma estrutura fixa e distante, mas de investigá-lo como uma realidade em expansão, cuja compreensão depende da observação rigorosa e da análise constante. A visão moderna do universo, construída ao longo de séculos de observações telescópicas, baseia-se na aceitação de que o conhecimento envolve explorar, comparar e estar disposto a rever o que antes era considerado estabelecido. Assim chegamos ao fim de mais uma história incrível. Não perca o próximo vídeo, vamos conhecer a história do microscópio. Te espero aqui para continuar nosso estudo. Se você chegou até o fim, comente telescópio para eu saber quem está acompanhando. O telescópio ampliou apenas nossa visão, ou também mudou a forma como pensamos sobre nosso lugar no universo. Se gostou do conteúdo, esteja inscrito no canal para não perder nenhum vídeo.